Shalom, shalom. Temos uma história na Torá, no Tanar, que fala da sabedoria de uma mulher. E a Torá não fala o nome dessa mulher, ela só fala o que a mulher fez. E o que essa mulher fez? Ela foi diante do rei Davi e ela contou uma história fictícia, como se fosse a vida dela, simplesmente para poder mudar o coração do rei. Um filho de Davi tinha estuprado a sua filha, e o outro filho, Avshalom, ele, para vingar o ato do seu irmão contra a sua irmã, ele matou o outro irmão. E Avshalom, ele teve que fugir para não ser condenado à morte, para não ser julgado à morte, fora a vergonha, a situação de modo geral. Então essa história é uma história que conta o exílio de um filho da presença do seu pai, que de uma certa maneira retrata o fato de todos nós, quando cometemos algum erro, mesmo que seja por uma boa causa, e nós fugimos da presença do pai, há como ter uma reconciliação. E o rei Davi, ele ansiava muito pela volta do seu filho, com o fim do exílio do filho. Esse era o coração do rei Davi. Embora futuramente o próprio Avshalom ele se volta contra Davi. Mas independente disso, ele é pai, ele é rei. E Davi tinha um coração muito grande. Mas era uma situação que precisava de uma solução, precisava de um fim. Porque a dor de tudo aquilo que tinha acontecido, inclusive da fuga de Avshalom, era motivo de muita dor ainda. Isso precisava de um conserto. Então, Joabe, um comandante do exército de Davi, do rei Davi, filho de Zuriá, comandante do exército de Israel, sabia que o coração do rei Davi ansiava por ter seu filho Avshalom de volta à sua casa. Então aqui nós temos a base de toda essa história, né? E aqui nós temos três personagens até então, né? Tem a mãe de Joabe, Zeruiá, mas nessa história aqui nós temos a ação de Joabe, nós temos o rei Davi, nós temos Avshalom. E entra uma outra personagem. E a maneira pela qual Joabe ele busca essa mulher, e o motivo que ele faz isso, é algo que nos chama muito a atenção, que nos dá uma grande lição. Uma dessas lições é que para que nós resolvemos, que a gente possa resolver os nossos problemas emocionais, sentimentais, as contendas, tem que ter um ingrediente muito especial. Tem que ter a sabedoria. Não resolva as coisas pela emoção, pelo sentimentalismo, pelo achismo, pelo calor da situação. Resolva com sabedoria, porque pela sabedoria a justiça vem. Então, Joabe, ele sabia que havia uma cidade em Israel chamada Tecoa, e nessa cidade havia pessoas muito sábias, pessoas de muita sabedoria. Então ele pensou, eu vou chamar uma mulher de Tecoa. E ele vai lá e busca a mulher sábia de Tecoa. E o coração do rei, quando ele escuta essa mulher, e ela conta uma história fictícia, não é uma história real, e depois ela desvenda, ela fala tudo para o rei, isso muda o coração do rei. Mas o que mudou o coração do rei foi a sabedoria. Então Joabe, ele também foi muito sábio.
em trazer a mulher sábia de Tecoa para mudar o coração do rei. Então Joabe enviou um mensageiro à cidade de Tecoa e mandou trazer de lá uma mulher sábia. Tecoa, uma cidade no sul de Betlehem ou Belém, era uma cidade famosa por seu azeite de oliva. Na Torá, o azeite de oliva, ele representa a sabedoria elohímica. Então, quando a pessoa era ungida ali na cabeça, que o óleo era derramado, o azeite de oliva era derramado, ali significa que aquele indivíduo, que fosse um rei, que fosse um sacerdote, ele tem a sabedoria elohímica. Então, essa é a representação do azeite. Então, assim, Tecoa, a cidade de Tecoa, também era famosa por pessoas inteligentes. Ou seja, para resolver a situação do rei Davi com seu filho, o que Joabe, ele pensou? Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de pessoas inteligentes para poder mudar o coração. A sabedoria muda o coração de uma forma justa, enquanto a emoção ela pode mudar para uma forma injusta. Então Joabe, ele falou para a mulher: finja que está de luto, vista roupas de luto e não use perfume. Haja como uma mulher que passou muitos dias de luto pelos mortos. Então vá até o rei e diga essas palavras a ele. Então foi dessa maneira que está escrito na Torá, foi no Tanar, foi assim que Joabe, ele colocou as palavras na boca dela. Diante do rei, ela se prostrou com o rosto no chão e disse: ajude-me, ó grande rei. Sou viúva, meu marido morreu e eu sou serva. Eu sou a serva, tinha 2 filhos. E eles brigaram no campo e não havia ninguém para separá-los. Um feriu o outro e matou-o. Agora, toda tribo, toda família, todo aquele povoado se levantou contra a sua serva. E eles dizem: entregue aquele que feriu o seu irmão, para que vinguemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, então nos livraremos do herdeiro também. Então, eles apagariam a única brasa viva que me resta, deixando meu marido sem nome nem descendente na terra. Aqui traz mais uma importância, né, da necessidade dessa reconciliação, né, mesmo que seja temporário, entre o rei Davi e Avshalom. O rei disse à mulher: vá para casa e eu darei uma ordem a seu favor. Ou seja, ninguém pode tocar nele. Mas a mulher de Tecoa disse: que meu senhor, o rei, perdoe a mim e a minha família, e que o rei e seu trono fiquem sem culpa. O rei respondeu: se alguém lhe disser alguma coisa, traga-o até mim e ele não incomodará mais. E ela disse: então que o rei invoque o nome de seu Elohim, para que o vingador do sangue não aumente a destruição, para que meu filho não seja destruído. Tão certo como vive o Criador, disse ele, nenhum fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá no chão. Então a mulher disse: deixe sua serva dizer uma palavra ao meu senhor, o rei. Permita-me que eu lhe diga alguma coisa. Eu tenho outra coisa para te falar. A mulher disse: por que então você planejou uma coisa dessas contra o povo de Elohim? Aí o rei assustou, né? Quando o rei diz isso, ele não se condena, pois o rei não trouxe de volta o filho exilado. O rei Davi ficou assustado. Como água derramada no chão, que não pode ser recuperada, assim devemos morrer. Mas isso não é o que Elohim deseja. Ao contrário, ele planeja maneiras para que uma pessoa exilada não permaneça exilada dele. O que ela está falando para o rei Davi? Olha, o Criador, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas escolhas, ele não deseja que a gente continue exilado dele.
e o seu filho estando exilado de você, da maneira que está, é o contrário da vontade do Criador. E agora vim dizer isto ao meu senhor o rei, porque o povo me amedrontou. Teu servo pensou, falarei com o rei. Talvez ele atenda ao pedido de seu servo. Talvez o rei concorde em livrar seu servo das mãos do homem que está tentando cortar a mim e a meu filho da herança de Elohim, das bênçãos de Elohim. Porque era muito importante que as pessoas estivessem embaixo da unção de rei, ou embaixo da unção de um sacerdote. Nós sabemos que as tefilot, as orações são para o eterno, mas as brahot são entre pessoas, são entre almas, são entre os homens. Então isso aqui é um princípio espiritual. Então era necessária essa reconciliação. Era necessário que o rei não tivesse essa culpa. E agora teu servo diz que a palavra do meu senhor o rei garanta minha herança, pois meu senhor o rei é como um anjo de Elohim em discernir o bem e o mal. Que a palavra do rei garanta a minha herança. Aqui nós estamos falando de bênção. Então muitas pessoas, a gente pode até lembrar do caso de Caim e Evel, quando os dois ofereceram ali suas oferendas, mas a oferenda de Caim, ela foi rejeitada, ela não foi aceita pelo Criador, mas a de Evel, de Abel, essa sim foi aceita. Então, enquanto uma representava tefilá, a outra representava bênção, já que o filho primogênito, ele é o governante das bênçãos. E o segundo filho, assim como Arão, que vinha segundo depois de Moshe, representava as tefilot. Mas as bênçãos são entre pessoas. Então o que era prudente Caim fazer? Pedir para que Evel, juntamente com as suas oferendas, oferecesse as de Caim. Mas Caim, orgulhoso, caprichoso, primogênito, vaidoso e tudo mais, fez a sua oferenda ali e ela foi rejeitada. E ele ficou com ódio de Evel. E o que Evel fez contra? Nada. O ódio gratuito, o ódio emocional, a falta de sabedoria. Que é justamente o que essa história aqui tenta trazer para a gente entender. Não resolva suas demandas pela emoção. A emoção não tem sabedoria. A emoção não tem inteligência. Então essa história aqui é uma história onde Yoav, que busca uma mulher sábia em Tecoa, nos ensina muito como reconectar ao Criador através de Teshuvá, através de atos de justiça, atos de reconciliação. Mas nunca podemos esquecer que bênçãos são entre homens e tefilá entre o homem e o Criador. E agora o teu servo diz que a palavra do meu senhor o rei garanta minha herança diante dos céus, pois o meu senhor o rei é como um anjo de Elohim em discernir o bem e o mal. Que a teu Elohim esteja contigo. Então o rei disse à mulher, não escondas a resposta, não escondas a resposta para que eu te vou perguntar. Deixe meu senhor o rei falar, disse a mulher. E o rei perguntou, será que por acaso a mão de Yoav não está com você em tudo isso aqui que está acontecendo? Ou seja, na hora o rei Davi ele entendeu que tinha a mão de Yoav naquela história. A mulher respondeu, tão certo como vives, meu senhor, ó rei, ninguém pode desviar-se nem para a direita nem para a esquerda de nada que meu senhor o rei diga. Ou seja, ninguém pode mentir para o rei, porque o rei fica sabendo de tudo. O rei, com a unção que o rei Davi tinha, ele tinha uma unção muito diferenciada. Sim, foi teu servo Yoav quem me instruiu a fazer isso, a quem colocou todas as palavras na boca de tua serva. Aqui ela
ela contando o que tinha acontecido, né? Como é que ela chegou ali. Porque o rei já estava desconfiado. Teu servo Joabe fez isso para mudar a situação atual. Meu senhor tem sabedoria como a de um anjo de Elohim. Ele sabe tudo o que acontece na terra. O rei disse a Joabe: muito bem, farei isso. Vá, traga de volta o jovem Absalão. Ou seja, deu efeito positivo. Aquilo que Joabe planejou, juntamente com a mulher sábia de Tecoa. O rei entendeu, o rei viu que tinha sabedoria, o rei viu que tinha justiça, então ele resolveu fazer esse concerto. Joabe, muito agradecido, caiu com o rosto em terra para lhe prestar homenagem ao rei Davi e abençoou o rei. Joabe disse: hoje teu servo sabe que encontrou favor aos teus olhos, meu senhor, ó rei, porque o rei concedeu o pedido do teu servo. Está em 2 Samuel, capítulo 14. A sábia mulher de Tecoa estava disposta. O filho do rei estava afastado de seu pai por matar seu irmão que estuprou sua irmã Tamar. Joabe sabia que o rei sentia falta de seu filho e então convocou a sábia mulher de Tecoa para dizer as palavras que o rei precisava ouvir. Sua disposição em ajudar o rei nessa situação delicada é um crédito à atitude de servidão ao rei. Aqui tem uma coisa interessante que até serve, né, para muitos líderes, Orochim, né, que se acham acima da verdade, acima de qualquer crítica, né, acima de qualquer erro. É muito justo, né, que as pessoas elas tenham a hombridade, a sabedoria de servir o rei, corrigindo o rei, dando conselhos ao rei, retificando coisas que estão erradas naquele reinado. Se isso serve para um rei, por que isso não serve para os líderes de congregações? Eles não podem ser corrigidos, eles têm que ser adorados, venerados, cultuados. Eles têm que ser donos da verdade, donos da razão. O coração de um rei corrigível, o coração de um líder corrigível, uma pessoa que pode ser corrigida, é um grande exemplo para todos mais. É um sinal de humildade, é um sinal de sabedoria. Um rei, ele não pode ter o rei na barriga. Ele tem que ter humildade. Então nós podemos aprender com a sábia mulher de Tecoa e estamos dispostos a servir em qualquer capacidade que precisemos para servir ao rei, inclusive corrigir o rei, inclusive corrigir os líderes. Um Rosh, ele tem que ser autocorrigível. É óbvio que com toda a sabedoria, com todo o respeito, tanto de um lado para o outro, Joabe, então, pediu para essa mulher que mudasse sua aparência, contasse uma história, e então, ousadamente, desse uma palavra a um grande e poderoso rei. Não havia ganho algum para ela. O que ela ia ganhar com isso? Exceto ajudá-lo a ver a verdade e reuni-lo com seu filho banido. Isso é uma devoção. Então, que nós possamos servir ao nosso rei com tanta disposição assim. Sua sensibilidade em entregar a mensagem elohímica a ele foi diplomática. Nós devemos, quando formos lidar com as pessoas, em corrigi-las, obviamente cada situação exige um grau de força, um grau de energia. Algumas coisas são na gritaria, outras coisas são no respeito e na educação e na classe verbal. Mas tem que ter diplomacia.
Sabemos pelas escrituras que Joabe colocou muitas das palavras na boca dela para o rei, mas também vemos onde o rei a chamou para uma resposta verdadeira também. O rei percebeu. Mas o rei percebeu sabedoria tanto da parte de Joabe como da parte da mulher de Tecoa. Tão certo como vives, meu senhor, o rei, ninguém pode desviar-se nem para a direita nem para a esquerda de nada que meu senhor o rei diga. Sim, foi teu servo Joabe quem me instruiu a fazer isso e quem colocou todas essas palavras na boca de tua serva. Teu servo Joabe fez isso para mudar a situação atual. Meu senhor tem sabedoria como a de um anjo de Elohim. Ele sabe tudo o que acontece na terra. Ela respondeu a ele com sinceridade, ousadia e honra. Ela mostrou ao rei o respeito que ele merecia em uma circunstância familiar muito emocional. Olha a sabedoria curando o emocional. Olha que grande segredo da Torá. E quando a gente fala sabedoria, não é frieza, não é empatia. A sabedoria, ela tem a sua carga emocional. Mas o emocional sozinho, sem sabedoria, é um desleixo. A mulher de Tecoa não é a protagonista dessa história. Essa não é a história dela. Ela está lá apenas para ajudar o rei Davi a nos dar uma visão sobre seu caráter. Ela foi usada por Joabe para facilitar uma reconciliação com Davi e seu filho Avshalom. Como se viu, a reconciliação durou pouco mais de algum tempo, pois Avshalom se revoltou contra Davi. Mas a mulher de Tecoa não está lá por Avshalom. Ela está lá por causa do coração do rei. E o coração do rei foi curado daquilo ali. Por causa dela, Davi fez a coisa certa e perdoou seu filho. A mulher de Tecoa tinha um trabalho a fazer e ela fez. E a gente fica medindo. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque isso não vai me dar lucro nenhum, isso não vai me dar vantagem nenhuma e não vou dar esse perdão. Quando Davi perdoou seu filho, Davi se livrou de uma carga emocional negativa muito grande. Independente do que aconteceria mais tarde. Aí já seria responsabilidade de Avshalom, não de Davi mais. Mas nós temos que descarregar essa carga de culpa, essa carga de contenda, essa carga de tristeza, de coisas mal resolvidas. E o perdão é a ferramenta para isso. O perdão de Davi não causou efeito em Avshalom. Porque se causasse efeito em Avshalom, ele teria gratidão e não se rebelaria contra Davi, seu pai. Mas o perdão, ele causa efeito em você próprio. É como se você precisasse se perdoar. Não porque você é culpado, a questão não é essa. Mas quando você se perdoa, você se livra daquela carga. Perdoar não é esquecer, apagar o erro. É consertar o erro. Então, da sua parte, aquele erro não tem mais efeito nenhum. Isso é o perdão. Agora, a outra pessoa que foi perdoada, ela tem que buscar em sua techuvá, em seu tikkun, o perdão que foi dado por quem perdoou. Então, a mulher de Tecoa, ela tinha um trabalho a fazer e ela fez. Todos nós gostamos de pensar que o mundo gira em torno de nós, não a mulher de Tecoa. Quando fazemos algo para outra pessoa, queremos ter certeza
de que todos saibam nosso nome, mas ninguém sabe o nome da mulher de Tecoa. Essa mulher de Tecoa, ela veio como um malar, ou malar. Ninguém sabe o nome do anjo. Mas às vezes somos chamados para ser personagens coadjuvantes, auxiliares, e às vezes permanecemos sem nome. Podemos aprender com a sábia mulher de Tecoa a sermos sempre atenciosos com as situações delicadas da vida que nos são apresentadas e que a gentileza, a compaixão e a demonstração de honra a quem é devido tem o poder de converter corações e mudar vidas, mesmo entre reis.